Bom dia, oitavo ano. Hoje a nossa live vai falar um pouquinho sobre a unidade 3. Nós vamos fazer uma revisão sobre a unidade 3, tirar todas as dúvidas, tá? Antes da gente iniciar a nossa trilha, que será avaliativa. Então, assim, eu vou fazer uma revisão, tá? Explicando mesmo os conteúdos e vou fazendo algumas perguntinhas para vocês irem participando. Nós vamos usar o caderno de atividade de vocês, aquela página principal, antes de iniciar as atividades, que ela tem ali um resuminho do capítulo 3. Tá? Peguem lá, quem não pegou ainda, para a gente começar. Compartilhar a tela aqui com vocês também, que aí a gente vai fazendo aqui juntos. Então, nós vamos começar lá na página 3 do caderno de atividades. Gostaria que vocês participassem usando o microfone, tá? Para me ajudar aqui, mais fácil para mim ouvir vocês. Quem tiver sem o microfone, pode optar por usar o chat, certo? Então, primeiro, nós vamos começar falando da lei da gravitação universal, certo? Então, essa lei, né, ela foi proposta por Isaac Newton e ela afirma que a força de atração entre quaisquer corpos que tenham massa no universo é maior quanto maior for a massa dos corpos, certo? Por isso que a força de atração é diretamente proporcional à massa dos corpos. Se aumentar a massa, aumenta a força. Por isso que existe essa diferença gravitacional entre os planetas, né? Os planetas de maior massa têm uma força gravitacional maior, certo? Quanto menor massa, tem uma força gravitacional menor. Se a gente comparar, por exemplo, o planeta Terra com o nosso satélite natural, com a Lua, a gente sabe que a gravidade na Lua é quase zero, certo? É bem baixa. Diferente do planeta Terra. Agora, é maior quanto menor for a distância entre os corpos. Por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está a 3 anos-luz de distância do Sol, fica submetida a uma força gravitacional que é igual à 9ª parte da força de atração existente na Terra e o Sol. Certo? Lembre-se de que a Terra está a 1 ano-luz do Sol. A unidade de medida, unidade astronômica, corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Ou seja, quanto maior é a distância, certo? Maior a força gravitacional. Quanto menor for a distância entre os corpos, mais próximos eles estiverem, maior será a força de atração. Deu para entender aqui? Ou ficou um pouco confuso? A U é unidade astronômica, tá? Então, ó, quanto menor for a distância entre os corpos, ou seja, quanto mais próximos eles estiverem, ok? Maior vai ser a força de atração. Dúvidas sobre esses dois pontos, turma? Tranquilinho? João? Ficou confuso aqui não, nessa segunda? Então, ó, a força de atração entre os corpos, tá? Que tem massa, tá, turma? Tudo aí a gente tem que considerar corpos que tenham massa, que seja matéria. Senão, foge dessa lei aí. A força de atração entre os corpos é maior quanto maior for a massa dos corpos. E maior quanto menor for a distância entre os corpos. Pronto. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente tem que relembrar aqui é a diferença de peso para massa. Quem gostaria de falar para mim isso aí? Qual a diferença entre peso e massa?
Quem me explica aí a diferença entre peso e massa? Cadê essa galera que gosta de participar da aula? Maria, Isa, Julie. Quem tá falando? Davi de Orsi. Fala para mim então, Davi, fazendo favor. Qual seria a diferença entre massa e peso? A diferença entre massa e peso é a massa mede a quantidade de matéria de um corpo e o peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade. Excelente, muito bem. Aí, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu for lá para a Lua, a minha massa vai ser alterada? Não. Não, né? Permanece a mesma. Agora, o meu peso, ele é alterado na Lua? O peso altera. Altera, porque depende da gravidade. Ó, esse esqueminha aqui mostra direitinho isso, ó. Na Lua e na Terra, a minha massa é a mesma. Vamos supor aqui que eu pese 60 quilos. Eu vou continuar pesando 60 quilos na Terra e na Lua, certo? Agora, se eu for usar o dinamômetro, que vai calcular o peso, a balança, ela mede a nossa massa, certo? O dinamômetro vai calcular o nosso peso. Peso, vocês viram isso aqui lá na segunda lei de Newton, né? Peso é igual a massa vezes gravidade, no caso, a aceleração da gravidade. Peso, ele vai ter relação com a gravidade. Se a gravidade na Terra é maior do que na Lua, obviamente o meu peso no planeta Terra, ele vai ser maior, certo? Então, olha só, o peso desse homenzinho aqui, ó, ele tá variando entre 80 newtons, mais ou menos. Na Lua, que a gravidade é bem menor, está próximo a 15. Por quê? Como a gravidade é menor, eu reduzo o peso ao multiplicar. Excelente. Alguma dúvida sobre isso aqui? A relação entre peso e massa? Então, quando a gente sobe lá na balança, aquele númerozinho que a gente encontra lá é o quê? É meu peso ou a minha massa, turma? Fala para mim. Isso aí, Maria. A minha massa, certo? Ninguém mais vai falar assim que pesa tantos quilos. Só, a minha massa corporal é de 60 quilos, certo? O meu peso depende da gravidade. Show de bola. Alguma dúvida nessa relação entre peso e massa? Tranquilinho também, né? Ó, eu quero todo mundo arrasando nessa trilha, hein? Porque eu não tô vendo dúvida, tá todo mundo tirando as dúvidas aqui, participando. Tem um monte de gente quietinho também, sinal que tá tudo sob controle. E agora, os movimentos da Terra. Quem gostaria de me explicar o que seria o movimento de rotação? Vamos lá. Davi, Professora, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Muito bem. E esse movimento de rotação, Maria, ele marca qual o intervalo de tempo? Como assim? O dia? Isso. Quanto tempo leva para a Terra dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo? Aproximadamente 24 horas. Excelente. Então, esse movimento permitiu marcarmos o nosso dia, não é isso? É isso. Isso aí, show de bola. Então, olha só, vamos colocar aqui esse esqueminha também que tem mostrando, ó, exatamente o que Maria disse, ó. Eu tenho aqui o eixo da Terra, né? Ela dá essa volta em torno do seu próprio eixo e ela leva aproximadamente 24 horas para dar essa volta completa. 24 horas, nós passamos a marcar o nosso dia,
certo? Excelente, muito bem. Agora, uma outra pessoa para me explicar o movimento de translação. Fala para mim. Quem poderia me explicar o movimento de translação? Eu queria que vocês falassem no microfone para ficar gravadinho aqui, a participação de vocês. Julie, tá aí não, Julie? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Explica para mim, Julie. Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, gerando as estações do ano e que dura 365 dias e 6 horas. Muito bem. 365 dias e 6 horas. Julie, como que eu faço para contabilizar essas 6 horas mesmo no meu ano? O ano bissexto, a cada... Falhou. 6 horas, 4. Tá me ouvindo? Aham, agora foi. O ano bissexto, onde junta as 6 horas de 4 anos, formando o dia 29 de fevereiro. Excelente, muito bem. Já falamos tanto desse assunto que você já é tão craque, né? Então, ó, translação é a trajetória, né, que o planeta Terra dá em volta do Sol, certo? E dura 365 dias e 6 horas, certo? A gente contabiliza essas 6 horas acrescentando um dia a mais no ano bissexto, que é o dia 29 de fevereiro. Muito bem. E agora o movimento de precessão. Quem me explica esse? Quem explica o movimento de precessão? Raquel está com o microfone ligado, Raquel? Professora, Oi, posso responder? pode sim. Quem está falando? Isabel. Vai lá, Isa. O movimento de precessão é um movimento circular do eixo de inclinação da Terra. Muito bem, é um movimento circular do eixo de inclinação da Terra. Muito bem, olha só. É aquele movimento que a gente compara com o movimento do peão, né? Ele está girando em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, e também vai girando em torno do seu ângulo de inclinação. Então, a Terra leva 26 mil anos para completar um período de precessão, movimento circular da inclinação do planeta em relação à órbita terrestre. Muito bem. Show de bola, hein? Dúvidas sobre os movimentos da Terra? Tranquilinho? Raquel está sem microfone. Tá de boa, Davi? E as fases da Lua, turma? Quem poderia me explicar também como que ocorre a formação das fases da Lua? Realmente a Lua vai mudando de formato ao longo de um mês? O que seria isso? Como que a gente explica isso? Quem gostaria de me explicar essa? Pode ser também quem já participou, tá? Tem muita gente que está sem microfone. Davi, quer explicar, Davi? Pode ser. Vai lá então, Davi. Vou tentar aqui. Conforme a Lua se desloca em torno da Terra durante o mês, ela apresenta 4 aspectos diferentes que são as fases da Lua. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova e crescente. Esse fenômeno ocorre em... Opa, já? Terminou? Professor?
Então, vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui esse esqueminha. Oi. 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 Julie. Pelo que eu entendi, as fases da Lua são as partes luminosas que estão voltadas para a Terra. Como ela reflete a luz do Sol, ela não tem a própria luz dela, tem partes que não ficam iluminadas em determinadas épocas. Excelente, exatamente isso. Deixa eu só colocar aqui, porque esse negocinho me atrapalha. Ó, aqui eu tenho esse esquema que ele mostra exatamente isso, né? Vamos começar aqui nesse número 5, que é a lua cheia. Ou seja, eu estou completamente de frente para a lua. Ou seja, a parte iluminada dela está 100% visível, ok? Com o passar do tempo, né? A lua vai se deslocando, eu estou nessa posição. Então, vai vindo uma sombra, vai tampando a lua, tá? Essa sombra, ela vai voltar a destampar a lua em aproximadamente quanto tempo? Quanto tempo isso dura, por exemplo, uma lua cheia para outra lua cheia? Lembra que nós falamos disso? Quem saberia me dizer aí? Quanto tempo, aproximadamente, o intervalo de uma fase da Lua para outra fase da Lua igual? Por exemplo, lua cheia foi hoje... 8 dias? Oi? Não, igual você estava falando de uma lua cheia para uma lua cheia. De 8 dias? Não. Ó, ela vai ter que passar pela lua minguante, lua nova, vir para a lua crescente novamente, para depois se tornar cheia. Quanto tempo? Cerca de 29 dias. Isso, aproximadamente um mês. Não é isso? Então, por exemplo, eu tive lua cheia hoje. Então, daqui aproximadamente 29 dias, eu vou ter outra lua cheia. Vocês estão observando a lua aí da casa de vocês? Nós estamos aproximadamente em qual fase da lua? Para ver se vocês estão observando mesmo. Ninguém está olhando a lua, hein? Dever de casa, então, olhar a lua, hein? Tá nublado. Tia Fernanda falou que tá nublado, tá difícil de ver a lua. Isso, ela tá indo para minguante, né? Esses dias atrás ela estava cheia, estava muito bonita. Mas vamos observar mais a lua. Muito bem. E o eclipse, turma? Qual a diferença do eclipse solar para o eclipse lunar? Fala para mim aí. Quem saberia me explicar? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem ninguém, então eu posso responder também. Pode responder. No lunar, é a Terra que provoca o eclipse. Ela fica entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz para a Lua. Muito bem. E o solar? Entre o Sol e a Terra, provocando o eclipse solar, que daqui da Terra a gente vai ver algumas partes iluminadas e outras não. Muito bem. Uma pergunta que eu faço. Por que é tão difícil conseguirmos ter o eclipse completo? Eu acho que é porque ele só é visto completo de algumas partes da Terra, não todos que conseguem ver. E por que disso, Julie? A inclinação da Terra? É isso aí. Para que ocorra um eclipse completo, né? Os astros, né? A Terra, a Lua, o Sol, eles precisam estar 100% alinhados. Tá? Por isso que é difícil. Às vezes vai ter um eclipse solar, né? Esse ano, por exemplo, está previsto um eclipse solar. Mas no Brasil a gente não vai conseguir ver.
porque ele vai estar acontecendo em um outro local do planeta, tá? Então, para que isso aconteça, é necessário ter esse alinhamento perfeito. Por isso que a gente tem dificuldade de ter o eclipse, tá? Mais alguma dúvida? Tranquilinho? Vamos arrasar na nossa trilha. Deixa eu colocar agora aqui para vocês uma introduçãozinha da unidade 4, que eu até coloquei lá, né, nessa aula dessa semana, uma introdução à unidade 4, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês também, que aí vocês já aproveitam para fazer atividade. Essa unidade 4, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o clima. Não sei se vocês já tiveram lá a curiosidade de dar uma olhadinha. Vamos lá. Então, ela vai falar um pouquinho do clima na Terra, né? A dinâmica e a previsão desse clima, né? O que varia, o que vai estar alterando o clima. É uma parte bem geográfica, tá? Mas que também envolve a ciência. Aí, nessa introdução dessa unidade, ela traz 3 perguntinhas, certo? E eu coloquei para vocês na aula dessa semana, para vocês estarem respondendo essas perguntas para mim, tá? Com o conhecimento que vocês mesmos já têm, tá? Igual a gente faz na sala de aula, eu sempre coloco essas perguntinhas para saber o conhecimento prévio que vocês já trazem sobre o assunto, para saber de onde que a gente vai partir com a nossa aula. Então, na nossa próxima live da semana que vem, nós também vamos discutir essas questões, tá? Então, é muito importante que vocês façam essas perguntinhas aí. Então, ó, ela fala assim, a dinâmica do clima na Terra depende de um equilíbrio muito delicado entre diversas variáveis. Enchentes, furacões, secas, nevascas, ondas de frio e de calor são frequentes nos noticiários, certo? Agora, quais variáveis você acha que influenciam no clima na Terra? Só que aqui, turma, tá vendo que está escrito assim, você acha? Eu não gostaria que vocês fossem lá na apostila, lessem a apostila e escrevessem não. É o que você acha, tá? Só mesmo para ver se o conhecimento de vocês está batendo aí com o nosso conteúdo. Depois, o que mantém a temperatura na Terra? Também o que você acha que mantém a temperatura na Terra. Boa parte do nosso conteúdo que nós estudamos até aqui vai contribuir para vocês responderem essas respostas. E o 3, que eu quero que vocês pesquisem. Como os países têm se organizado em negociações a respeito do clima, né? Como será que os países estão se portando? Vocês podem pesquisar aí uns 3 países e o Brasil, tá? Quais são as estratégias? Porque a gente sabe que o clima ele vem mudando com o passar do tempo, né? E existe algumas consequências, né, humanas que levam a essas mudanças climáticas. E aí, o que os países estão fazendo em relação ao clima? Beleza? Então, eu gostaria que vocês respondessem essas 3 perguntinhas para a semana que vem, tá? E semana que vem a gente já vai iniciar essa unidade. Então, turma, gostaria que todo mundo, sem exceção, fizesse as trilhas, tá? É aquilo que eu falo. O deixar de fazer é inaceitável, tá? Não vamos deixar de fazer. Quando você deixa de fazer uma atividade, é como se você estivesse entregando uma prova em branco para mim, tá? Nós temos que entender que essa hoje é a nossa realidade. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem uns recadinhos para mim. Sem problema, Caio. Eu vou deixar salva essa live, tá? Para vocês. Então,
Depois você acompanha lá, tá? Foi uma revisãozinha sobre a unidade 3, então é bom que você dê uma olhadinha. E aí, turma, alguma dúvida ou podemos encerrar por aqui? Tudo certo? Então, vou parar aqui rapidinho a gravação.